agradecendo a doutora Cíntia, que compartilhou conosco a experiência da União, né, no âmbito da judicialização da saúde, e demonstrou bastante conhecimento, inclusive quase que de medicina, né, doutora Cíntia? Mais que o amor pelo debate, pelo tema, acaba fazendo com que nós nos aproximemos de questões, né, tão técnicas, tão relevantes, porque a gente também tem um anseio de entender bem e compreender bem a questão. Bom, dando sequência aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra agora ao doutor Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte. O seu tema é a experiência do município de Belo Horizonte diante da judicialização da saúde e a integração das equipes de saúde com a Procuradoria Jurídica. Doutor Fabiano. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui o COSEMPS a oportunidade de participar desse seminário tão importante, né, dentro da ótica do Sistema Único de Saúde e da faceta da Justiça. No caso de Belo Horizonte, e eu acho que a doutora Cíntia colocou uma coisa muito importante aqui, eu acho que nós temos que começar primeiro dentro do sistema, né, antes de, inclusive, da Procuradoria. Porque, na verdade, não são poucos os mandados, e ela colocou isso bem, que vêm de profissionais que atuam na própria rede SUS. Que, na verdade, e principalmente quando nós estamos falando de um município de maior porte, não conhecem, inclusive, os resultados mais abrangentes do Sistema Único de Saúde, que não mostram, então, a segurança de que o SUS, às vezes, disponibiliza um serviço pelo fato de, às vezes, estar trabalhando num serviço fragmentado. E isso eu acho também que nós devamos fazer num trabalho que o doutor Marcelo colocou aqui no começo, para dentro do sistema e também para fora do sistema, sob o ponto de vista de promotoria, de juízes, entre outros. Por que eu digo isso? Porque o SUS hoje, e hoje foi objeto disso na Bom Dia Brasil, né, para quem viu lá, todos os dias, né, eu costumo dizer, uma UPA atende 250 pessoas por dia, tem que atender todo mundo bem, é claro, mas acontece um problema, o que passa para a população, o que passa para a opinião pública é aquele um dos 250, e com isso desconstrói o que vem sendo construído há 25, 30 anos, a duras penas, né? Então, assim, a gente tem procurado, junto com os gerentes, sempre lembrar a evolução importante que o Brasil teve, Belo Horizonte, aí, no nosso caso, a gente usa o exemplo de Belo Horizonte, é claro, por se tratar de profissionais que atuam no município. Na redução importante da transmissão das doenças infecciosas. E mais, né, a gente acha que o SUS só resolveu o problema das doenças infecciosas e que o drama das doenças crônicas prevalece sem resposta do SUS. Isso não é verdade. É claro que a resposta não é completa. Nós verificamos aí as taxas de mortalidade por 100 mil pelas principais causas de doenças não transmissíveis, a gente vê uma curva nitidamente descendente, por exemplo, para as doenças cardiovasculares. Isso é um sinal da resposta do sistema, né, que muitas vezes isso não é passado para os nossos profissionais, que inclusive desencadeiam judicialização por conta disso. E mais contundente, né, é a probabilidade incondicional de se morrer entre 30 e 70 anos, devido às 4 principais categorias de doenças crônicas não transmissíveis, né, que são as cardiovasculares, neoplasias, diabetes e doença respiratória. Olha como ela cai significativamente. E eu acho que nós não passamos essa questão internamente, inclusive no SUS, para desestimular, algumas vezes, estímulos a mandados que, em tese, não seriam necessários, que o sistema disponibiliza, como aqui já foi colocado. Então, outra questão que a gente tem que construir junto com a Procuradoria e a Assessoria é que a questão de contrapor um mandado não se trata, primeiro, de fechar acesso, né? Quando é necessária a contraposição, é no sentido de carregar recursos para fortalecer o sistema, e aqui é o sistema de Belo Horizonte, para que ele possa dar resposta e que o usuário não tenha que recorrer ao mandado, uma vez que o sistema, estando mais estruturado, mais forte, ele pode, de fato, responder melhor às demandas. A mesma coisa em termos de rede hospitalar, eu vou dizer, e a gente tem tentado mostrar os bons resultados do SUS, como eu já disse. No caso de Belo Horizonte, as principais demandas são medicamentos, internações hospitalares e procedimentos, as dietas parenterais, enterais e para os recém-nascidos, né? E outras, tais como, e que não são pouco frequentes no município, fralda descartável, protetor solar, o TeraSuite, a ecoterapia ou a equinoterapia, como queiram, né?
que é principalmente para crianças que têm paralisia cerebral. Então, como é que a gente tem procurado fazer? Primeiro, no campo interno. A secretária adjunta, a doutora Marília, ela tem feito reuniões semanais sistemáticas com datas e dias fixos, né, com a assessoria jurídica, no sentido de avaliar quais são os principais problemas em relação a mandados judiciais, quais são os principais medicamentos, quais são os principais procedimentos, quais são as principais áreas das cidades ou que estão demandando mais mandados, em função, inclusive, de fragilidades da nossa rede. E nós temos, toda terça-feira, uma pauta com gerentes de primeiro nível, que são da própria Secretaria Municipal de Saúde, o gerente de assistência, o gerente de regulação, o gerente de vigilância em saúde, e também a cidade é dividida em 9 distritos sanitários. E esses gerentes também participam da questão relacionada à discussão sobre a questão dos mandados e seus respectivos fluxos. Por quê? Muitas vezes o mandado ele dá entrada lá no distrito sanitário de Venda Nova. Ele dá uma entrada em um outro local e nós temos que criar um fluxo para que isso chegue na assessoria jurídica do município, que tem articulação com a Procuradoria-Geral do município. E aí, acho que de fundamental importância, nós tínhamos uma falha muito grande, de que não ter um trabalho conjunto da assessoria jurídica com as nossas referências técnicas para subsidiar e construir de maneira conjunta os argumentos e detalhando, inclusive, os serviços oferecidos, como aqui já foi dito umas 3 vezes. Então, na verdade, a sensibilização da área técnica foi e é muito importante, porque a área técnica, muitas vezes, sem compreender aquilo que eu coloquei no início, de a importância de preservar o recurso para fortalecer o sistema, das alternativas do sistema se ele não trabalha nessa área específica de onde está sendo demandado uma questão judicial. As nossas respostas eram muito frágeis, né? O doutor James está ali. As nossas respostas eram muito frágeis e deixavam a Procuradoria do município, de uma maneira geral, com a batata quente na mão, né? E a área técnica sempre dizendo, isso não é a minha obrigação, a obrigação é da jurídica, né? Então, aí, na verdade, não, a obrigação é nossa, né? É nossa do sistema, no sentido de que a área técnica argumente, dê argumentos e, é claro, a jurídica dê a conformação necessária. Isso foi tão importante para a gente que, na verdade, nós temos agora, né, uma prioridade no município, que tem um sistema de processamento de dados coordenado pela Prodabel e tem uma fila, né, de prioridades, que está sendo priorizado o sistema de informação de questão de mandados judiciais. Porque, a partir dessa interação de área técnica com a Procuradoria, nós verificamos, por exemplo, dos 300 mandados em fase de cumprimento de medicamento, 1/3 deles, doutor Marcelo, o beneficiário não havia procurado nos últimos 6 meses o medicamento, né? Isso é dado recente. Esse é um levantamento que nós fizemos agora, no mês de setembro, na Secretaria Municipal de Belo Horizonte. E isso, então, só foi viável a partir de uma interlocução semanal, que eu já disse, da nossa gerente de medicamentos com nossa assessoria jurídica, que, por sua vez, faz a interlocução com a Procuradoria-Geral do município. E isso levou, nitidamente, a mostrar a necessidade de se priorizar um sistema de informação que capilarize entre a nossa farmácia, que fornece ao usuário os medicamentos advindos dos mandados, com a gerência de medicamentos, que manipula a rede municipal de medicamentos, né, entre outras questões que eu vou detalhar aqui um pouco mais. Além disso, eu queria destacar a participação tanto da assessoria jurídica como das áreas técnicas junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está aqui o doutor Renato Treche, aqui, é um dos protagonistas dessa questão, e que tem ajudado a conscientizar tanto a nossa assessoria jurídica quanto as áreas técnicas da importância, o doutor Marcelo disse isso aqui, do diálogo, né? E cada vez mais nós teremos condições de reduzir o número de mandados e atender aos usuários a partir de estabelecimento de um diálogo franco e respeitoso entre as áreas. E o Ministério Público. Eu vou mostrar, um último slide meu, é sobre a questão de atendimento nas UPAs em Belo Horizonte. Mas o instrumento da mediação sanitária, doutor Gilmar de Assis está aqui, doutor Gilmar, doutor Nélio, entre outros, né, que nós aceitamos, né, o processo de mediação sanitária para, por exemplo, a questão da unidade de pronto atendimento.
A nossa unidade de pronto atendimento mais tensionada em Belo Horizonte é a unidade do 1º de Maio, que, por vários motivos, por ser a mais antiga, por ter acomodações ainda não muito bem adequadas, e nós, então, fizemos um pacto de fazer uma avaliação detalhada da unidade de pronto atendimento norte, mediando a área técnica e a área jurídica, no sentido de encontrar os problemas, encontrar as fortalezas, junto com o Ministério Público, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, para que nós pudéssemos tirar um plano de atuação para reverter essa situação de uma maneira que, muitas vezes, né, haviam ações da promotoria a partir de pacientes internados nas UPAs, né, com aquelas questões relacionadas a uma internação daqui a 24 horas, 48, que hoje a compreensão é maior de que, muitas vezes, o paciente está bem estabilizado na UPA e ele não há necessidade que o mesmo ocupe um leito hospitalar, porque ele está numa fase de observação e nas próximas 24 horas ele vai ter alta. Eu acho que esse é um ponto relevante. Nós temos aí farmacêutico disponibilizado para a Defensoria Pública Estadual, exatamente para fazer essa interlocução que aqui já foi colocada, não preciso ficar sendo repetitivo, sob o ponto de vista de que, muitas vezes, o medicamento é contemplado na Relação Municipal de Medicamentos, tem substitutivo, tem alternativo, e nós podemos evitar a judicialização. Aqui já foi dito, eu acho que o doutor Renato vai falar muito, nós temos ampla expectativa na questão da Câmara de Conciliação, o município vai colocar formalmente técnicos com possibilidade de fazer acordos, né? Sempre a área técnica com a área da Procuradoria do município. E eu queria relatar algumas iniciativas que são frutos, né, são decorrentes dessa integração da área técnica com a assessoria jurídica permanentemente, né, no mínimo com uma reunião semanal. Houve a ampliação da Relação Municipal de Medicamentos, agora nós estamos passando para 391 itens, e a avaliação se dá através da necessidade dos protocolos em função de mudança de perfil epidemiológico, mas também em função da frequência de judicializações, e após a avaliação da área técnica, foi mais importante, junto com a assessoria jurídica, ampliar essa relação municipal de medicamentos. Também criamos uma comissão de farmácia terapêutica, e essa comissão de farmácia terapêutica tem o objetivo de interagir com a assessoria jurídica e buscar rapidamente alternativas para aqueles, faltam 5 minutos, aqueles medicamentos que nós não temos aí, por exemplo, possibilidade de adquirir no mercado por desabastecimento da indústria, né? Nós tivemos aí casos recentes muito contundentes, como a imunoglobulina anti-RH, como o caso da penicilina benzatina, que aí você tem algumas alternativas de usar a doxiciclina, entre outras questões. E um fato, acho que extremamente importante, de participação de área técnica, da assessoria jurídica e do judiciário, digamos assim. O Ministério Público, hoje, coordena a nossa Câmara Técnica de Medicamentos no Conselho Municipal de Saúde, na figura do Dr. Nélio, que isso ajudou muito a distensionar sob o ponto de vista da credibilidade, né, de por que um medicamento não foi comprado, foi porque o preço foi abusivo, ou porque ele está, de fato, em falta no mercado, quebrando muito essa, eu dizia, pouca credibilidade que o gestor hoje tem, eu não diria junto ao Ministério Público, mas principalmente junto aos usuários, né, em função de uma série de problemas que a gente tem. Isso ajudou a ser prioridade a implantação do sistema informatizado de controle de estoque em cada uma das 148 farmácias que nós temos no município em tempo real, para permitir remanejamento de medicamentos daqueles locais que estoques estão disponíveis, outros estão baixos, e uma articulação das áreas técnicas e da área jurídica junto com a SES, né, para organizar fluxos. Por exemplo, o Ranibizumab, né, que a SES vai fornecer o medicamento e nós vamos fazer as aplicações, regulando o uso do medicamento e garantindo a segurança no tratamento dos usuários. No caso das demandas de leito, a articulação com a área técnica e com a jurídica permitiu formatar contratos com os hospitais, né, a chamada contratualização, que nos dá segurança jurídica e também a compreensão da área técnica, no sentido de permitir uma atuação plena da Central de Regulação de Leitos, um incentivo adicional de R$ 380 por leito de UTI por dia às expensas do município,
o projeto das eletivas, alguém aqui disse, né, eu acho que o colega secretário de patrocínio em favor da demanda das eletivas, a questão do prontuário eletrônico e, principalmente, essa articulação da jurídica com a área técnica da regulação da contratualização dos hospitais com base em indicadores. Isso permitiu um aumento de leitos de UTI e o estabelecimento de indicadores na contratualização com os hospitais que nos permitem ampliar ou reduzir o financiamento. E para a gente fazer isso enquanto gestor sozinho, é muito difícil. Você tem que ter a compreensão da assessoria jurídica e a firmeza da área técnica para ter a introdução desses indicadores. Os nossos são esses aí, né? E isso, eu vou passar muito rápido, nos mostra basicamente que funciona, né? Porque a taxa de recusa de internação de urgência intermediada pela Central de Internação caiu de 8% para 2% em 2015. O percentual de altas hospitalares comunicadas à Central de Internação em até 24 horas também aumentou de maneira significativa. Isso aqui pode parecer que eu estou dando um rodeio, mas não, né? Isso, na verdade, nós estamos disponibilizando leitos para evitar que um promotor tenha que acionar para judicializar a disponibilidade de um leito para um usuário que está precisando. A mesma coisa é o número crescente de internações, de cirurgias, entre outras questões, que eu atribuo claramente a segurança que a Central de Internação, a Central de Regulação tem, a partir dos contratos articulados com a assessoria jurídica. E outras, nas dietas e nas outras questões, para finalizar, eu já disse isso, mas nessas reuniões das áreas técnicas com os distritos sanitários, nós estamos conseguindo mapear a origem das mandados judiciais por distrito sanitário, para identificar os principais problemas de cada região da cidade e, eventualmente, fortalecer o sistema naquela área em que nós não estamos conseguindo dar o resultado, ou se há alguma coisa mais de idiosincrasias. E, para terminar, fundamental a questão dos estabelecimentos de protocolos que permitam a equidade no âmbito do município. Então, a área técnica tem feito uma série de protocolos que, às vezes, são um pouco diferentes dos protocolos do Estado, mas, quando são diferentes, são protocolos mais inclusivos e mais abrangentes, no sentido de evitar alguns problemas de judicialização que a gente tem mais frequentemente na capital. Por último, né, em termos de contribuição, eu tenho a convicção também que nós temos que trabalhar conjuntamente pela questão do financiamento. É a última questão. Não é possível que nós consigamos manter um sistema que dê conta de todas as necessidades da população, que evite, de fato, a judicialização, se a gente não tiver um financiamento adequado sob o ponto de vista do município, que é o mais demandado, como aqui já foi dito. Então, só para dar um exemplo para vocês, em relação à questão medicamentos, que é a mais demandada na maioria dos municípios, como eu já tinha dito, a nossa relação municipal de medicamentos tem 393 itens, que no custo do último pregão que nós fizemos, dá um valor mensal de R$ 5.616.000. Se nós tomarmos só os 252 itens da farmácia da Rename, né, da Relação Nacional, eles estariam em 4 milhões. Ou seja, o município, então, tem aí uma convocação de 1.545.000 por mês em relação à ampliação da Remume. Mas, na própria Rename, se a gente colocar o que é o repasse federal, o repasse estadual e que é o problema municipal, na verdade, nós temos mais R$ 1.700.000 de déficit mensal. O que dá, somando os dois, 3,5 milhões a 4 milhões por mês para manter a disponibilidade de 393 itens na relação municipal de medicamentos. Então, isso não se trata absolutamente de um choro, né? Mas, na verdade, há de colocar uma questão absolutamente pragmática e objetiva, para dizer que também sobre o aspecto de, acredito eu, Poder Judiciário, o Executivo, a discussão da questão do financiamento, eu peguei o exemplo do medicamento, mas nós podemos fazer para qualquer outra coisa, né?
Oncologia, a gente extrapola 2,5 milhões por mês, terapia renal substitutiva, a mesma coisa. E o caminho também para evitar a judicialização é trabalhar para um financiamento mais adequado às demandas e necessidades da população. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fabiano. Essa apresentação de dados de um município com a dimensão que é o município de Belo Horizonte, né, às vezes nos impressiona, né, os números são expressivos e nos mostram a dimensão da questão da política de saúde. Como nós estamos premidos pelo tempo e não queremos prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos, eu contabilizei aqui que a mesa já recebeu 14 perguntas aos nossos expositores. Isso, num primeiro momento, é um bom sinal, né? Sinal de que, de alguma forma, a gente conseguiu trazer as pessoas à reflexão, provocar algumas indagações, mas, por outro, significa que agora vai ser difícil que nós respondamos a todas as perguntas. Então, eu repassei as perguntas aos nossos expositores, deixei a critério deles que escolhessem uma para ser respondida nesse momento, e todos se comprometeram a responder as demais através dos e-mails que foram informados ou do meio de contato que foi informado pela pessoa que formulou a pergunta. Uma pergunta foi dirigida a mim, então vou tentar também ser breve, e ela é bem específica, e é da Ivana de São Sebastião do Paraíso. A Ivana questiona se, a pergunta é, com o aumento abusivo da judicialização, não está o judiciário fazendo o papel de administrador público e se tornando assim ainda mais a desigualdade entre a população? Bom, Ivana, uma coisa eu te garanto, nenhum juiz quer ser administrador público. Juiz gosta de ficar dando ordem, né? Vamos dizer assim. Ser administrador público significa ser ordenador de despesa, e juiz nenhum quer ser ordenador de despesa. Mas essas interseções entre o poder, entre os entes, entre as funções do Estado, né, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, e eventualmente com o Poder Legislativo, ele sempre vai criar algumas zonas de tensão, algumas zonas de confusão, vamos dizer assim. Da mesma forma, quando o juiz tem que decidir se tem que existir vaga em creche para aquela criança, e se não existe creche, tem que ser construída a creche. Quando o juiz decide se tem que haver um sistema de amparo ao idoso naquela comunidade. Quando o juiz decide, isso faz muito parte lá da nossa realidade, lá no Conselho de Política sobre Drogas, da definição de tratamento, né, do usuário, tratamento compulsório ou voluntário, e a inexistência de rede de proteção para o viciado, né? Então, quer dizer, essas questões todas chegam ao juiz, e o juiz, de certa forma, ele tenta cumprir seu papel. Mas a questão é muito tormentosa, sim, a solução e a resposta, infelizmente, não é simples. Vou passar a palavra à doutora Milene, que também vai escolher, dentre as suas perguntas, uma para poder trazer satisfação ao nosso público. Bom, aqui tem 8 perguntas, eu lamento, não vou poder responder, eu escolhi uma mais rápida para falar, né? E as demais eu fico à disposição, de verdade mesmo, e respondo, é só mandar no meu e-mail. Já em uma das perguntas está pedindo sobre o meu e-mail, eu vou falar aqui, mas está no slide que eu vou deixar aqui à disposição. Meu e-mail é milenecarvalho@uol.com.br. Se identifique quem são, porque sempre eu respondo ou eu entro em contato. Quanto à pergunta, aqui é o Felício Rodrigues Silva, ele pergunta qual a possibilidade ou os caminhos para implantar NAT nas comarcas de Minas Gerais, se depende exclusivamente do Poder Judiciário e das comarcas de cada região. Isso é uma pergunta muito sui generis, porque, na verdade, depende de vários fatores, mas o primordial é o interesse do Executivo, normalmente do secretário da Saúde e do prefeito, que faz uma interlocução com o Judiciário. Para ele funcionar de uma forma institucional, tem que ter um termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria Municipal de Saúde. E a gente ainda tem uma portaria e tem um fluxo de andamento e regimento interno.
tá certo? Mas eu acredito, não é uma vontade exclusiva de um ente, porque isso aqui é uma conversa, uma interlocução entre os poderes judiciário, executivo, e que entrou nessa interlocução o Ministério Público e a Defensoria Pública. O Estado de Minas está bem na frente em relação aos NATs estaduais. O que eu não vejo, e ainda é NAT municipal, mas Minas está caminhando para isso, mesmo porque Minas é o único estado no Brasil que as ouvidorias têm um projeto de regionalização das ouvidorias. Não sei se ainda foi implantado, mas era um projeto de 77 ouvidorias. Com isso, tem-se a ideia, poderia instalar essa ideia de criar um NAT junto com cada ouvidoria, porque eu acredito que o NAT funciona muito com a ouvidoria, porque é para ela que volta todo o sistema e ela que tem que fazer todo o trabalho e ela ser valorizada também. Só mais para finalizar, eu peço licença ao presidente da mesa, que eu esqueci, é uma questão tormentosa que eu esqueci de falar, e para os municípios eu sei que é sobre o ressarcimento. Não existe uma câmara de compensação automática. Quando o município só recebe a porta de entrada e não tem as compensações. Já tem decisões e tem pedidos no Brasil de pedido de bloqueio judicial para o mês de competência, não do retroativo. Seria interessante vocês dar da Procuradoria, da área processual, dar uma olhada no artigo 36, inciso 7 da Lei Orgânica, da Lei 8.080, e dar uma olhada nessas compensações, porque não dá para o município ficar mais desta forma, sem receber a sua compensação. E, por último, não sei se Minas tem muito tratamento de home care. Com esse trabalho do NAT, se inibiu muito o tratamento de home care, que é uma fortuna por mês, e estava quebrando alguns municípios no Brasil, que eu fiquei sabendo. E esses municípios me procuraram e eu passei o projeto do NAT. Inclusive, com esses programas municipais, o home care, os juízes têm indeferidas liminares. Era isso aí que eu esqueci de falar, e as outras respostas eu dou por e-mail. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Doutora Cíntia? Bom, eu escolhi uma pergunta... Na verdade, ela me escolheu, porque, como não tem o e-mail aqui, só dava para responder agora. É uma pergunta que tem, acho que, uma base até filosófica. Pergunta: a que sistemas devemos servir? A indústria com tecnologia de ponta e a farmacêutica, aos médicos? É inaceitável médicos do sistema conhecer o que é ofertado e obrigar, através do judiciário, a atender suas prescrições. Esse médico não deve ser desligado ou punido? Bom, primeiro, pelo que eu converso com muitos médicos, há diversos casos em que a prescrição de um medicamento ela não é equivocada, ela não é uma negligência médica, digamos. Então, ela não é um problema do médico, no sentido de que o médico não poderia prescrever. Ele poderia, mas o sistema é obrigado a fornecer aquele medicamento? Existe razão para que o sistema seja obrigado a fornecer? É o caso das insulinas, por exemplo, né, que nós temos as disponíveis no sistema público de saúde, que um outro médico vai dizer, não, mas eu receito essa aqui. Está errado o médico fazer isso? Isso é muito complicado, até porque nós mesmos, a maioria de nós aqui, né, quando vai ao médico, sabe que ele fala, você pode tomar esse ou esse aqui, mas esse aqui é genérico, né? Toma esse aqui. Tem gente que fala, eu não ligo, até porque, em termos de eficácia e segurança, é a mesma coisa, mas tem gente que fala, mas eu me dou melhor com o medicamento tal. Então, assim, colocar isso tudo para o médico é complicado. O médico do Sistema Público de Saúde tem uma responsabilidade? Tem. Inclusive, existem atos normativos do Ministério da Saúde que demandam isso, que o médico prescreva o tratamento dentro das listas, dentro dos protocolos, dentro das diretrizes terapêuticas do Ministério, das diretrizes dos órgãos sanitários. E aí nós temos duas opções. Normalmente, esses atos normativos não trazem punição expressa. Então, não tem como se fosse, né, no Código Penal. Prescrever medicamento fora da padronização. Não tem lá demissão ou advertência, etc. Isso vai muito de cada sistema. Normalmente, esses médicos têm algum vínculo, por exemplo, com uma instituição. Vai haver instituição mais rigorosa, que vai lá, vai chamar a atenção do médico, vai falar, você não pode fazer isso. O Hospital das Clínicas, por exemplo, não sei se foi esse ano ou ano passado, ele nos ajudou muito com a judicialização. A judicialização em relação à oncologia no Hospital das Clínicas reduziu muito. Por quê?
porque ele determinou que os residentes em oncologia tivessem que submeter as suas prescrições ao coordenador da oncologia. Com isso, aqueles residentes que faziam prescrição e não tinham tanta segurança pararam de fazer. Em outros casos, né, aquela prescrição chega ao coordenador e ele fala, olha, não tem o exame suficiente para você pedir isso aqui, ou esse medicamento, olha só, essa evidência, etc. Eles conversam e isso acaba sendo modificado. Então, tem que haver um controle, tem que haver uma responsabilidade, tem que haver essa fiscalização? Tem. Agora, punir o médico porque ele fez isso fora já é uma questão complicada. Eu acho que no Código de Ética Médica não tem nada em relação a isso, e os atos normativos que eu conheço que determinam que o médico obedeça às políticas públicas não exigem também, não combinam nenhum tipo de penalização. Mas é importante lembrar também que esse médico que está dentro do sistema público de saúde, ele tem a responsabilidade de se manifestar enquanto médico do sistema público. Então, é claro que o médico vai poder ser responsabilizado se, esse é um caso muito comum na Justiça Federal aqui em Minas, ele faz, por exemplo, a prescrição de um medicamento como se estivesse atuando dentro do sistema público de saúde e, na verdade, ele só está usando aquela prescrição, ele fez uma consulta daquele paciente que, na verdade, ele atende normalmente lá no consultório particular. Isso é muito comum, e é daí que saem muitas das prescrições fora dessas padronizações. Lembrando que nem toda política pública tem lista pelo Ministério da Saúde, né? A oncologia mesmo não tem essa lista de medicamentos, ela tem a lista de procedimentos na Renases e cada hospital faz a sua padronização interna. Agradeço também, muito obrigada. Vou responder as duas perguntas que estão aqui por e-mail, e tem duas que eu já respondi, da Maria de Lourdes e da Lívia, aí eu vou deixar com o pessoal do cerimonial para vocês pegarem, tá bom? Muito obrigada. Doutor Fabiano? Bom, tem uma pergunta aqui que não é bem o tema aqui que eu coloquei, mas eu acho que é a mais importante aqui para uma plateia que tem muitos secretários municipais de saúde do Estado de Minas Gerais, né? Que é que Belo Horizonte tem feito para reverter o cenário das cirurgias eletivas, considerando que esse é um tema que veio contribuir para o aumento significativo das judicializações, né? Então, na verdade, eu queria dizer que não é só Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, o COSEMES, e quem eu agradeço muito, né, o apoio, a interveniência, a Secretaria de Estado da Saúde, que nós somamos esforços no sentido de reverter uma decisão que foi tomada pelo Ministério da Saúde, que foi reduzir, vamos dizer assim, os recursos disponíveis para a realização das cirurgias eletivas e que nos pegou no meio do jogo, né? Na verdade, nós tínhamos um cenário, né, que nós teríamos um valor X, 4 milhões por mês, vimos revisando desde outubro do ano passado, quando foi em fevereiro, mais do que isso, em maio, nós fomos surpreendidos na tripartite, né, com uma decisão de que não se aceitaria mais pagamentos de incentivos acima de 100%, e, na verdade, nós tínhamos uma proposta relativamente bem balizada com o mercado, que alguns nós pagávamos até 215%. E, na verdade, então, nós tentamos, de todas as formas, sempre com o apoio do COSEMES, da Secretaria de Estado da Saúde, reverter a situação. Infelizmente, naquele momento, não foi possível. E aí nós tivemos que tomar uma decisão sob pena de ruir o sistema como um todo. Não é aqui o fórum, nós temos um déficit mensal no MAC de 8 a 10 milhões. E eu não podia acrescentar mais 4 milhões no déficit do MAC de Belo Horizonte. Tivemos também o apoio do Ministério Público, o doutor Gilmar está aqui, a doutora Joseli, doutor Nélio. Mas o mais importante é o seguinte, com a mediação do COSEMES e com a Secretaria de Estado da Saúde, já foi introduzida uma nova metodologia, né, de financiamento das cirurgias eletivas, que remetem o teto para o município de origem, vai haver uma reavaliação, e Belo Horizonte já abriu a da alta há muito tempo, a segunda-feira da média complexidade, não paramos de fazer aquelas que estavam avocadas na PPI, somente aquelas que estavam avocadas no projeto de cirurgia eletiva, né? Então, de comum acordo com as decisões da Câmara Técnica do COSEMES e da Secretaria de Estado da Saúde, foi feita uma reavaliação de teto, tanto de cada um dos municípios
por meio da PPI, que continua normalmente, e quem evocar em Belo Horizonte em relação aos tetos de origem, nós estamos aí prontos para fazer a pactuação e tocar o barco para frente. Ok? Obrigado. O senhor concluiu, doutor? Concluiu? Não, concluiu. Bom, então nós estamos agora encerrando esse nosso painel, e só como mensagem final, acho que o que fica de mais relevante para todos nós é que os mecanismos processuais, né, que era o objeto do nosso painel para a solução da questão da justiciação, na verdade, eles são quase que todos pré-processuais. Ou mesmo que processuais, eles estão fora da estrutura técnica do processo, elas estão muito mais realmente na questão da aproximação institucional, do diálogo e da conciliação. E é nesse aspecto que nós queremos insistir muito, e aqui reforçando mais uma vez a presença do desembargador Renato Dresch, que é quem está capitaneando esse projeto por parte do Tribunal de Justiça, e todo o nosso empenho, nosso esforço é para que tenhamos câmaras técnicas de mediação e conciliação em todo o Estado, acessíveis para todas as comarcas ou para todas as regiões, como forma de aproximação realmente entre os executores das políticas públicas e o Poder Judiciário, que recebe toda essa demanda da população. Muito obrigado a todos e um bom curso do seminário. Muito obrigado, doutor Marcelo Fioravante, secretário municipal de saúde, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, doutora Cíntia Pereira de Araújo e também doutora Milene de Carvalho Henrique, que agora recebem os certificados e também as lembranças do nosso seminário de judicialização da saúde, COSENS MG. Da mulher. Viu, Cíntia?